Jornalismo de verdade. Bom, meu nome é Antônio Luiz, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero dizer que nesse momento eu estou muito grato a Deus, porque irei relatar uma mensagem falando a respeito de uma grande padroeira do Brasil e até de alguns países aí fora, pois é uma adoração que as pessoas fazem a Maria, Mãe de Jesus. E quero deixar nesta mensagem um grande esclarecimento para que as pessoas possam entender melhor, porque nem todos, né, que adoram a ela, nem todos que prestam culto a ela, eles ensinam a verdadeira mensagem em relação à vida de Maria ou em relação ao ministério, eu posso dizer o ministério, ou que também não é um ministério. Apenas Maria, ela foi uma escolhida por Deus para que ela pudesse conceber a Jesus Cristo. Bom, Jesus Cristo, para vir aqui na Terra, salvar a humanidade, ele não poderia vir como Deus, assim, em espírito, porque Deus, ele é espírito. E como ele é espírito, então ele não poderia vir aqui na Terra e morrer como Deus. Mas no decorrer dessa mensagem você vai entender melhor a respeito disso que eu estou falando. Então veja só. Então, para que Jesus viesse aqui na Terra, era preciso ele nascer através de uma mulher. Porque lá no comecinho de tudo, lá em Gênesis, Deus, ele quando estava conversando ali com Adão, no momento que Adão pecou, no momento que ele cometeu aquele grande pecado, comendo do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, ali Deus começou a relatar a vida de Adão, o que ia acontecer aqui na terra. E uma das coisas que Deus falou para a mulher, para Eva, disse que da semente da mulher iria nascer um varão que ia esmagar a cabeça de Satanás. Então, Adão teve todas essas instruções, ou Deus relatou para ele o que ia acontecer com muitos anos depois para salvar a humanidade. Porque no momento que Adão pecou, através dele veio o pecado para o mundo e com certeza o pecado ele é quem destrói toda a humanidade, todo cidadão, as crianças, mulheres, em geral. No momento que o homem pecou, o pecado atingiu toda a humanidade. E por isso é que Deus teve que, já de imediato, já lançar o plano de salvação, que era Cristo Jesus como o Cordeiro Pascual para morrer crucificado para trazer a salvação para a humanidade. Mas só que, como eu falei no começo, para que Jesus viesse era preciso ele vir e nascer em um ventre de uma mulher. Porque ele não poderia vir como Deus em espírito. Ele tinha que vir, certo, como homem. Então, por isso foi que Maria foi escolhida para que Jesus pudesse nascer e vir ao mundo. Então Maria, ela foi bem-aventurada entre as jovens daquela época, porque Maria era uma mulher crente, uma mulher que servia a Deus, uma mulher obediente a Deus, uma mulher muito temente a Deus. A vida de Maria era dedicada ao Senhor e por isso Deus viu nela uma grande mulher, por ela ser fiel a Deus. Então, tinha várias mulheres também naquela época que eram serva de Deus, que eram umas mulheres abençoadas, mulheres que tinham realmente compromisso com Deus. Mas só que ele escolheu Maria, porque ela não era única naquela cidade,
no meio do povo de Israel, não, porque existia muitas também fiel a Deus, mas só que ela foi a escolhida, por isso que ela foi bem-aventurada. E esse negócio de ser bem-aventurado, tem pessoas que já interpreta totalmente o contrário, não, porque ela foi bem-aventurada, é que eu agora vou adorá-la, vou engrandecê-la, vou exaltá-la. E outra coisa, é que o povo engrandece Maria, o povo exalta ela. Por quê? Porque ela concebeu a Jesus, o Filho de Deus. Gente, não é bem assim. Como eu falei no começo, ele tinha que vir para essa terra, como foi promessa do Senhor nosso Deus, lá no Jardim do Éden, fez a Adão, diz que da semente da mulher nasceria um varão que ia esmagar a cabeça de Satanás, do diabo, certo? E ele tinha que vir, mas como eu falei, não como espírito, e sim, ele tinha que vir igual um homem, porque o sacrifício tinha que ser feito, só poderia ser feito se fosse dos homens. Então, Jesus veio como um homem. E outra coisa, e para que, falando em sacrifício, para que a gente entenda melhor a mensagem, é que, antigamente, no Velho Testamento, não no Novo, certo? Para que não perdoasse os pecados dos seres humanos, sacrificaria um animal para que cobrisse os pecados. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele sacrificava uma vez por ano um animal, certo? Uma ovelha, para oferecendo em sacrifício aquele animal para que Deus perdoasse o pecado de toda a nação, que naquela época seria a nação de Israel. Então, por isso, é que era feito esse sacrifício, mas esse sacrifício ele não perdoaria totalmente os pecados, cobria os pecados. Agora, Jesus Cristo ele veio para perdoar, certo? O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, ele, através dele, ele encobre o pecado, limpando o pecado. Então, no momento, o sangue ele é tipo uma bucha. Se você escrever num quadro branco e pegar aquele apagador, você vai ver que não vai existir mais nenhuma marca de tinta ali naquele quadro. Por quê? Porque passou aquele apagador ali. Então, o sangue de Cristo é como um apagador. Então, quando ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário, então, no momento que você aceita ele como Salvador, então o sangue dele apaga os seus pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados serão jogados no mar do esquecimento. Então, por isso que era necessário que Jesus viesse, certo? Então, só ele tinha a capacidade, só ele tinha o poder de perdoar os pecados dos seres humanos. Não era com sacrifício de animal que ia perdoar nossos pecados, não. Então, como foi o homem que pecou, então tinha que haver um homem para também salvar a humanidade. Então, Adão como homem, Adão trouxe o pecado. E Jesus como homem, libertou o homem do pecado através da sua morte, ali do seu grande sacrifício na cruz do Calvário. Bom, voltando para Maria, é o seguinte. Jesus Cristo, ele já existia antes de todas as coisas ter sido formadas. Antes do mundo ser feito, antes das águas ser criada, antes dos peixes ser criados, antes da terra ser criada, antes do espaço, antes das estrelas, do sol, antes de tudo isso ser criado, Jesus já existia. Então Maria, ela é mãe de Cristo, mãe de Jesus como mulher, certo? Mas como Deus, Jesus não tem mãe. Então jamais uma pecadora, porque ela também era pecadora, porque a Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, certo? Então, ela era uma mulher santa, uma mulher
porque ela era separada do pecado, porque a palavra santo quer dizer separado do pecado. Então, por isso que o povo, fulano é santo, cicrano é santo, nós somos santos. Por quê? Porque é aqueles que são separados, que deixam o pecado de lado e procuram servir a Jesus. Então, por isso que Jesus disse, quem for santo, se santifique mais ainda. Por quê? Porque a santidade é você largar o pecado. Então, veja só. Então, ela era uma pessoa santa porque ela não praticava as abominações do mundo, os prazeres do mundo. Ela era uma pessoa separada. Então, aquele que é santo é porque é separado do pecado. Não é porque faz milagre, não. O milagre que faz é Deus. Jesus, ele deu poder para nós fazer milagre, mas não é nós, o milagre não vem do nosso poder. O milagre não vem de nós mesmos, não. Tudo que nós temos é Deus quem nos dá. Nós somos apenas vasos usados por Deus para que nós possamos fazer a obra de Deus. Então, Maria foi uma mulher usada por Deus, para que através dela Jesus venha ao mundo, mas que Jesus já existia antes de fazer todas as coisas. Então você pode dizer assim, mas por que ninguém me ensinou isso? Não ensinou por quê? Porque as pessoas têm medo da verdade. Tem pessoas que têm uma religião, praticam aquela religião, o que importa para ele é que ele está sendo bem acomodado, está recebendo seu salário, está ali enganando as pessoas, porque eles mesmos não são enganados, porque todos aqueles que se diz que pregam o evangelho lê a Bíblia. E a Bíblia ela é uma só. A Bíblia do crente, a Bíblia do padre, todas elas são a mesma Bíblia. As traduções, alguma é diferente, mas é o mesmo significado, a mesma palavra, o mesmo sentido. Então, se alguns sacerdotes não falam a verdade para as pessoas, certo? Então, meu amigo, aí é problema de quem ensina errado. Então não adianta criticar o cristão, criticar o protestante, que são os crentes, certo? Porque nós falamos o que está na palavra de Deus, na Bíblia. Então a Bíblia é a fonte de vida para a humanidade. Agora, o povo deixa de ouvir a palavra de Deus, deixa de dar credibilidade à Bíblia Sagrada, que é a infalível palavra de Deus, para acreditar em conversa de carochinha, em conversa de A e de B. Esquece que a Bíblia Sagrada ela é a única palavra que é fiel e verdadeira. E Jesus disse, ai daquele que aumentar ou diminuir um tio dessa palavra. Então, nós evangélicos somos os únicos que mostramos a verdade para a humanidade, que mostramos Jesus como o único Salvador para a humanidade, que mostramos Jesus como Ele é, certo? Porque a palavra de Deus, ela relata que nós devemos só obedecer a Jesus de Nazaré. E falar em obediência a Jesus de Nazaré, eu quero nesse momento ler alguns versículos aqui, que eu não sei se seu sacerdote leu para você, certo? Então, como um administrador da Bíblia, da palavra de Deus, eu vou aqui ler alguns versículos na palavra do Senhor, porque eu estou lendo a Bíblia. Nós não somos aqueles que pegam papelzinho vindo lá de outro país para ensinar para aqueles que, infelizmente, nunca pegam a Bíblia para conferir o que seu sacerdote está ensinando. Então, veja só, você tem uma Bíblia em casa, pega aí a sua Bíblia e vamos ler em João, no capítulo 2, no Evangelho de João, capítulo 2,
versículo 1 até o versículo 5. Fala a respeito as bodas em cana, a água feita vinho, certo? Onde Jesus estava no casamento, faltou o vinho, e aí é o que a gente vamos ler agora nesse momento, para que você entenda melhor, né, a quem realmente nós devemos obedecer. Vamos lá. Capítulo 2 do Evangelho de São João diz assim, e o versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Cana da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos seus serventes: fazeis tudo quanto ele vos disser. Gente, esses versículos deixam muito claro. Veja só. Aqui a Bíblia está, o apóstolo João, ele está relatando, dizendo que a mãe de Jesus estava ali no casamento. Quando faltou o vinho, aí foi o que aconteceu. Ela chegou para ele: Jesus, faltou vinho. Aí Jesus vai dizer: mulher, peraí, por que mulher? Não é mãe não? Por que mulher e não mãe? E ele disse mais assim: ainda não é chegado a minha hora. Então, meu amigo, preste bem atenção. Ele não chamou ela de mãe. Ele chamou ela de mulher. Porque é o seguinte, porque a missão de Jesus, de Maria, era trazer Jesus. Como Jesus ele é maravilhoso, soberano, como ele é onipotente, onipresente e onisciente. Onisciente é porque ele sabe de tudo, o que passou, o que vai acontecer. A única pessoa que tem a onisciência se chama Jesus de Nazaré, ou Deus e o Espírito Santo, porque os três são um só. Não tem três deuses, não, é um Deus. Agora são três em um. Deus, Filho e Espírito Santo são um só. Então, como ele é onisciente, ele sabia que as pessoas iam adorar Maria como a mãe dele, então ele já começou, né, dar essa grande agulhada. Mulher e não mãe. Então é fácil de entender a Bíblia. A Bíblia ela é clara. Ela não é difícil de você entender. Certo? Então, como mãe, somente para nascer Jesus. Uma certa vez Maria levou Jesus junto com José, levou Jesus para uma festa lá em Jerusalém, e lá eles esqueceram de Jesus, e Jesus sumiu. Eles ficaram procurando Jesus, de repente está Jesus no templo. E ela disse: Jesus, nós te procuramos tanto. E ele disse: vós não sabeis que eu vim ou estava para cuidar das coisas do meu Pai? Então, você vê isso aí, rapaz. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. Ela é a fonte inesgotável. Ela é a única palavra que realmente tira o homem, as dúvidas do homem em tudo. E as pessoas ainda ensinam esse tipo de coisa por aí e diz que nós somos pessoas que temos preconceitos, que a gente fala mal de A ou de B, porque A ou B serve a outros deuses. Então, se a Bíblia diz que nós deveremos a Bíblia, porque a Bíblia ela é a própria palavra de Deus. Deus disse que não farás para vós outros deuses, ou uma imagem para o adorar. Gente,
Vamos lá. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 20, e no versículo 1 até o versículo 5. E veja aqui, olha, é Deus falando, não é Antônio, não é a igreja que tem o título A ou o título B. É Antônio, não é Antônio. Eu estou sendo apenas um transmissor da palavra de Deus. Estou apenas transmitindo. Então veja só. Êxodo, capítulo 20, versículo 1 até o 5 diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escritura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecerem. Então veja só que não é Antônio que está falando. Veja só que é o próprio Deus que está falando. E você tem que acreditar na palavra de Deus. Ah, não, eu sigo a religião que eu quiser. Problema seu. Aí não é problema nosso. Estamos esclarecendo a palavra de Deus segundo a luz da Bíblia. Então, não somos nós que estamos relatando essas palavras. Foi o próprio Deus, certo? Foi o próprio Deus. E ainda, em Isaías, vamos ler aqui em Isaías, no capítulo, vamos aqui em Isaías, no capítulo 20, vocês vão ver mais uma vez o que Deus, através do profeta falando para aquelas pessoas que gostam de adorar ídolos. Vamos lá? Isaías, vamos ver aqui. Perdão. Isaías 45, versículo 20, que diz assim: Congregai-vos e vinde e chegai-vos juntos os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem procissão, as suas imagens de esculturas, feitas de madeira, e roga a um Deus que não pode salvar. Dá para você entender melhor a palavra de Deus? Então, meu amigo, todo aquele que faz essa prática, infelizmente, ele está descartado de Deus. Ele não tem a bênção de Deus. Por quê? Porque se ele troca Deus por uma imagem, por um ídolo, que infelizmente é contrário à palavra de Deus, então ele não pertence a Deus. E outra coisa, pior ainda, mais forte, é outro versículo na Bíblia, certo? Que você vai encontrar em Salmos, no capítulo 115, versículo 4 até o versículo 8. Veja só o que é que diz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz,
mas não cheiram. Têm mãos? Tem, mas não apalpam. Têm pés? Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Agora veja só. Semelhantemente, a eles sejam os que fazem e todos os que nele confia. Então, você que faz isso é igual a esse camarada que tem pé, mas não anda, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas som nenhum sai da garganta, certo? Então, meu amigo, você é igual a ele. Por quê? A palavra de Deus diz, torna-se semelhante a eles, aqueles que neles confia. Então, veja só. Então, se você, certo, adorar a nossa irmã Maria, se você carregar a imagem que o povo diz que é dela, que ninguém sabe como é o rosto dela, se você carregar nos ombros em procissão ou em procissões, com certeza, meu filho, você vai terminar sendo igual àquele ídolo, aquela estátua que ali foi feita de gesso, de madeira, de pedra, do que for. Por quê? Porque aquela estátua ali, ela não cheira, ela tem ouvidos, mas não escuta, ela tem boca, mas não fala, ela tem pés, mas não anda, tem mão, mas não apalpa. Então, aparentemente é uma pessoa, mas infelizmente não tem vida. Então não adianta você fazer tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Ainda em Levítico, capítulo 19, versículo 4, diz assim: não vos voltei para os ídolos, nem façais para vós deuses de fundição, ou eu sou o Senhor vosso Deus. Veja só, ainda a Bíblia manda a gente fugir deles, né? Manda fugir deles. E tem pessoas que não fogem, correm para cima. Ah, eu quero agarrar o andame, sei lá como é que chama. Eu quero carregar porque se eu carregar ela vai me graciar. Que besteira, que eu vou dizer até falta de conhecimento bíblico. Então veja só, a Bíblia manda fugir. Tem pessoas que em vez de fugir, correm para cima achando que vai fazer alguma coisa de bem, cair na graça e ser agraciado fazendo esse grande sacrifício. Então a Bíblia manda fugir. 1 aos Coríntios, Novo Testamento, 1 aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 14, diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Veja mais. Em Levítico 19:4 diz assim: não vos voltei para os ídolos, nem façais para vós deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. E parece que esse aqui é o mesmo que eu li anterior, tá certo? Então veja só, ainda em Levítico capítulo 26, diz assim: não farás para vós ídolos, nem para vós levantarei imagem esculpida, nem de coluna, nem poreis na vossa terra pedra com figura para vós inclinardes a ela. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Gente, eu li aqui alguns versículos que Deus fala: eu sou o Senhor vosso Deus. Não precisa estar diante de uma pedra para que você receber algo de Deus, receber seus galardões, receber suas bênçãos aqui na terra. Não precisa estar diante de uma imagem feita de A ou de B. Ele disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Então ele disse: eu sou o vosso Deus, porque essa expressão é uma expressão muito forte. É uma expressão de que alertando as pessoas para que elas compreendam que só ele é o vosso Deus. E como Deus ele é espírito, certo? Ele está em todo canto. A Bíblia diz que os olhos dele estão em todos os lugares. Ele vê tudo o que acontece em cima da terra, debaixo da terra. Ele está presenciando tudo,
Você quer falar com Deus? Dobra o seu joelho e ligue o seu pensamento a Deus, que Ele está ouvindo, porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele é capaz de saber de todas as orações, feitas até no mesmo momento de todas as pessoas. Deus não tem secretários para que possa levar a Deus os seus recados, não. Chegue diante de Deus, fale para Deus, como eu disse que Ele está em todos os lugares, onde você estiver, você dobrar o seu joelho, ligar seu pensamento a Deus, com certeza Ele vai estar lhe ouvindo, porque Ele disse que está em todos os lugares. Então não precisa você adorar imagens que não têm vida. Tem que adorar quem tem vida. Ah, Jesus morreu. Morreu. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aqui na terra, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele tomando a forma de homem, ele não deixou de ser Deus, não. Ele continuou Deus. A prova está nos seus milagres. Ele mesmo perdoava os pecados. Então, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele andava por cima das águas porque ele é Deus. Ele é Deus, ele eu sou. E ele nunca deixou de ser. Então, meu amigo, esta palavra é para que você possa não querer crucificar os evangélicos, mas é a própria palavra de Deus quem está falando para você. É a própria palavra de Deus que está esclarecendo para você não continuar seguindo a um Deus que não está resolvendo os seus problemas, a um Deus que não está solucionando os problemas da sua vida, porque se a pessoa morre, já era, não faz mais nada. Então você está perdendo um tempo prostrado diante de uma figura que ela não faz nada, não pode fazer nada. O único que pode fazer é Deus. O único que pode fazer é Deus. Por quê? Porque, como diz a Bíblia, Ele está em todos os lugares. Quem já morreu, se morreu com Cristo, a Bíblia diz que vai para um lugar chamado paraíso. E quem morreu sem Cristo vai para um lugar chamado o Hades. Certo? É um lugar que ainda não é o inferno, mas é um pouco parecido com o inferno. Então quem morreu, não adianta desejar boa sorte. Quem morreu já está no seu lugar aonde, não porque mereceu. Essa doutrina de dizer, fulano vai para o céu se merecer, negativo, ninguém merece. Você esqueceu que a Bíblia diz que todos pecaram? Que todos foram afastados da glória de Deus, da presença de Deus, e Cristo veio para religar a comunhão de Deus, do homem com Deus? Ou você ainda não leu na Bíblia? Ou o seu líder religioso não lhe explicou? É isso, meu amigo. Então aqui não está a opinião do irmão Antônio Luiz. Aqui está a verdadeira palavra de Deus para que você possa, a partir de hoje, dizer assim, eu vou ler a Bíblia, eu vou aonde realmente existe a verdadeira explicação da palavra de Deus. A Bíblia, ela é o livro infalível. Ela é o único livro que de uma palavra dela cai por terra. Os cientistas fazem alguns tipos de descoberta, inventam algum tipo de coisas por aí, mas depois eles próprios estão comprovando que é mentira, que realmente não é como eles achavam. Mas a Bíblia não. O que está escrito nela, certo? Desde o tempo de Adão até hoje, ela se cumpriu, ela é fiel, verdadeira, e nenhuma palavra dessa é mentirosa. Não foi escrita por mão de homem? Foi, mas escrita
segundo a voz do Espírito Santo de Deus. Deus mandando e o cara escrevendo. Certo? Deus não ia pegar uma caneta e escrever e entregar para o homem. Deus não precisa disso. Então, Deus usou vasos para escrever a Bíblia, como usou Maria para ter Jesus. Então, esses homens, nenhum deles pode ser venerado, não pode ser adorado, não pode ser prestado nenhum tipo de culto a eles. Então, meu amigo, que você possa, cada dia, tentar descobrir a verdade. Porque eu também era católico, eu também nasci em uma religião que, infelizmente, não me dava a garantia da salvação. Então, meu amigo, você diz que é católico, diz que não tem certeza da salvação e que ninguém pode ter, o que é que você está fazendo na igreja? O que é que você está fazendo adorando a Deus? Então deixa esse Deus aí, ferinha. Larga esse Deus aí que tu está servindo, porque ele não serve para nada. Porque o verdadeiro Deus, ele nos dá a certeza da salvação. Então, se você não tem a certeza da salvação, é porque o teu Deus, ele não é Deus. Ele é um Zé Ninguém igual a mim, igual a você. Então, se você tem a certeza da salvação, não na sua religião, mas sim no Deus que você serve, aí você pode bater no peito e dizer, realmente, eu tenho a certeza da salvação. Mas se você diz, eu não tenho, nem ninguém pode dizer que tem. Então, qual foi a missão de Maria aqui na Terra? Para que Maria teve Jesus? Se ela teve o sacrifício de ter Jesus, então para que serviu Jesus? Então, você adora ela mais do que a Jesus. E larga Jesus, bota Jesus de lado e coloca ela como a senhora, a padroeira, como a salvadora, a intercessora. Isso não é para se fazer. Se você diz, eu tenho uma religião e não tem a salvação, então larga a tua religião, larga teu Deus, porque nem o dos dois presta. Agora, se tu tem Deus na tua vida de verdade e tem a certeza da salvação, então, meu amigo, você está seguindo Deus verdadeiro. Então, se eu posso dizer que tenho uma certeza, que tenho uma salvação, é porque eu creio num Deus que morreu, ressuscitou, que veio a essa terra para trazer a gloriosa salvação para toda a humanidade. Então, se ela veio, então agora cabe a mim, certo? Abraçar de corpo, alma e coração, certo? Então, ela veio. Agora, se você não tem a certeza, é porque o seu Deus, ele é Deus falso. É um Deus que não tem poder para lhe salvar. Então, se não tem problema, meu amigo, de quem está lhe ensinando errado. Agora, o Deus que eu sirvo, o Deus que a igreja do Senhor serve, aquele Deus único e verdadeiro, o que tem poder para libertar, para salvar, esse sim é o Deus meu e da igreja que servimos ao Senhor. Então nós não temos raivas daqueles que adoram imagem. Não, porque se eu fosse ter, Jesus, quer dizer, se Jesus não tem, por que eu vou ter? Agora que é o seguinte, a Bíblia diz que Jesus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus lhe ama, mas aborrece a sua prática de adoração a ídolos. Ele não quer isso. Ele fala que isso é abominação aos olhos dele, ou para ele. Então, largue essa prática e sirva a Cristo com amor de todo o seu coração e você vai ver que a sua vida vai ter uma vida bem melhor do que essa que você está tendo. Porque você está crendo, meu amigo, num Deus que não pode salvar, num Deus que não lhe dá garantia de nada. Então, a partir de hoje, sirva a um Deus maravilhoso que te dá a salvação, que te dá vida, esperança, alegria e que pode fazer realmente milagres de verdade na vida do ser humano. Então, essa foi a explicação, a palavra de hoje e que Deus abençoe a todos e que Deus possa sempre estar no coração das pessoas, esclarecendo a sua palavra, libertando você dessas religiões mentirosas, falsas, que não lhe dá certeza da salvação, que não
prega o verdadeiro evangelho. Então, que o Senhor possa sempre estar na sua vida. Agora, para isso é preciso o homem dar lugar para ele, aceitando a sua palavra. Então, que Deus abençoe.